Artigo 1º. É declarada extinta desde a data desta lei a escravidão no Brasil. A mensagem é clara, a lei não deixa brechas. Mas você acredita? Saudações literárias! Tudo bem? A Lei Áurea foi assinada depois de mais de 3 séculos de exploração do trabalho escravo no Brasil. Os negros pegavam pesado no batente, trabalhavam todos os dias, de sol a sol, sem direito a nada. História triste. Ainda bem que acabou, né? Será que acabou? O jornalista e escritor Cléster Cavalcante dedicou 5 anos da sua vida pesquisando o assunto e chegou à conclusão de que não acabou. Tudo que ele descobriu está neste livro revelador que eu vou te apresentar nesta edição. A Dama da Liberdade. Para contar como se dá o horror da escravidão no Brasil em pleno século XXI, Cléster traz à baila a história de Marinalva Dantas, auditora fiscal do trabalho, responsável por operações de resgate de trabalhadores cativos pelos rincões do Brasil. A meu ver, Marinalva, esta aqui da capa, é uma heroína contemporânea, porque ela abdicou de uma vida confortável em família para salvar milhares de brasileiros esquecidos que viviam em condições muito semelhantes à escravidão que existia antes da Lei Áurea. Lançado em 2015, A Dama da Liberdade mescla a história pessoal de Marinalva com acontecimentos chocantes que revelam sem medo o submundo do trabalho forçado em usinas e fazendas por estados do Brasil como Pará, Maranhão, Mato Grosso, Piauí, Alagoas e Bahia. Aqui, escritor e biografada, porque sim, Marinalva não deixa de ser biografada, se desnudam num texto franco e descomplicado. Cléster empresta o seu tino de repórter para criar uma narrativa envolvente, trágica e, em certos momentos, leve. Marinalva, por sua vez, expõe a sua vida inteira, com as suas vitórias, os seus lamentos, suas fraquezas. Nascida na Paraíba, no seio de uma família paupérrima, quis o destino que Marinalva Dantas fosse criada pelos tios ricos em Natal, capital do Rio Grande do Norte. Lá, ela se casou, teve 2 filhos e se tornou a mulher forte que, a partir de 1995, entrava nas fazendas para desbaratar os esquemas que mantinham aprisionados trabalhadores brasileiros no sistema análogo à escravidão. Marinalva é uma mulher real, de carne e osso, que pagou um preço muito alto pela missão de vida que ela escolheu para si. O ônus pessoal foi o fim do seu casamento e um relacionamento distante com os filhos. Afinal, ela passava mais tempo pelos interiores do Brasil em operações arriscadas do que em casa com a família. Porém, não se pode julgá-la, porque os números que ela alcançou com o seu trabalho incansável impressionam. Está aqui na capa do livro, ó. Sob sua liderança, exatos 2.354 trabalhadores brasileiros foram libertos do regime da escravidão. Talvez se não fosse pela audácia, pela coragem e determinação dessa mulher, essa gente aqui teria padecido prisioneira até o fim da vida. São semelhantes às histórias de brasileiros trabalhadores que se tornaram escravos em pleno século XX e século XXI. E Cléster narra várias dessas histórias neste livro. É uma semelhança que impressiona e que nos leva a crer que existem, de fato, fazendeiros escravocratas que fazem dessa escravidão ilegal dos nossos dias um negócio. Tudo começa com os aliciadores, que no linguajar da escravidão contemporânea são chamados de gatos. Esses gatos atraem normalmente agricultores desempregados, prometendo bons salários e uma vida melhor. Essas pessoas são levadas para fazendas isoladas de tudo e logo que chegam constatam que tudo aquilo que o gato havia prometido era mentira deslavada. A situação que eu vou narrar para você se repete em diversas fazendas pelo interior desse Brasil. Eles dormem em barracões de chão batido, sem qualquer tipo de conforto ou proteção. A comida é rala, é pouca, é insossa e muitas vezes estragada.
Água, geralmente eles bebem de córregos barrentos que se encontram ali no entorno. E a jornada de trabalho nas lavouras, usinas ou na própria floresta é extenuante, chegando a 12, 15 horas por dia, todos os dias. Chama a atenção também o esquema de servidão por dívida, a forma mais torpe que o ser humano poderia usar para manter o outro em cativeiro. Nesse esquema, o trabalhador já chega devendo a fazenda. Ele tem que pagar o transporte que o levou até ali. Depois, ele tem que pagar pelos equipamentos de proteção e pelas ferramentas que ele vai utilizar na lida. Tudo é vendido ali mesmo na fazenda a preços muito mais altos do que os praticados no mercado. Ou seja, ele está sempre devendo. Às vezes, no final do mês, ele não tem nem o que receber, porque a sua dívida é maior do que o seu ganho. Nem preciso te dizer que carteira assinada não tem e que o salário costuma atrasar quando chega. Disse tudo? Ainda não. Geralmente eles são vigiados 24 horas por capangas armados. No Brasil escravagista, a truculência do crime serve de exemplo para que outros não ousem fazer o mesmo. Esse quadro é apresentado diversas vezes no livro. E eu não preciso nem te dizer também que esse absurdo contraria totalmente a legislação trabalhista do Brasil, né? Agora você entende por que eu escolhi chamar Marinalva Dantas de heroína contemporânea? Durante mais de 10 anos, ela e sua equipe se depararam com essa triste situação em diversas partes do Brasil. E essa missão ainda adquiria um sabor mais amargo quando eles encontravam entre os escravos crianças de colo, inclusive, além de adolescentes. Um dos momentos mais marcantes da trajetória profissional de Marinalva e que é narrado aqui no livro é quando ela e sua equipe libertam um homem que havia passado 19 anos, 4 meses e 2 dias em regime de escravidão numa fazenda no Pará. Isso aconteceu em 2003 e este homem recebeu na época a maior indenização já paga a uma vítima de escravidão no Brasil. Enquanto eu preparava esta edição do meu diário de leitura, tive a oportunidade de conversar com o autor deste livro, o jornalista Cléster Cavalcante. E ele me contou que resolveu costurar a sua história através da trajetória de uma mulher para que a gente pudesse enxergar os dois lados, para que nós víssemos o drama dos trabalhadores que eram feitos escravos e também a importante missão dos profissionais que dedicavam uma vida para libertá-los. Cléster mergulhou fundo nessa história. Foram muitas viagens, muitas horas de entrevistas e muitos documentos pesquisados. Ou seja, a qualidade literária desse texto é fruto de uma apuração detalhada. E o resultado é um texto, uma narrativa fluida e doída. Aliás, o autor considera esta obra um exemplar do chamado jornalismo literário, em que pulsa aqui a veia de repórter em meio a uma narrativa mais profunda sobre o tema. Trata-se de uma grande reportagem composta por personagens reais, alguns intrigantes, alguns famosos, vivos e que circulam por Brasília e por outros corredores do poder. E Cléster dá nome a cada um deles, o que faz deste um texto corajoso. Aliás, coragem é o que não falta a esse escritor que já encarou pautas longas no coração da floresta amazônica, bem como a guerra na Síria, onde foi preso e torturado. Ao longo desta edição, eu usei termos como situação análoga ou semelhante à escravidão. Mas aqui no livro, o autor escancara. Para ele, não é simplesmente situação análoga, não. É escravidão mesmo, é regime escravocrata, é escravo. Cléster Cavalcante é natural de Recife, capital de Pernambuco. Ele é autor de 5 livros, todos tratando de temas sociais relevantes. 3 de suas obras conquistaram o Prêmio Jabuti de Literatura. A Dama da Liberdade é o seu 5º livro e esfrega na nossa cara uma realidade horrível e desconhecida para a maioria da sociedade. Este livro, portanto, grita para ser ouvido. Porque enquanto a gente está aqui refletindo esse absurdo, milhares de escravos brasileiros padecem neste momento
nos rincões mais sinistros deste país. É, meu caro leitor, hoje a gente vai ter que dormir com um barulho desse. Um beijo e até a próxima.